TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas a reunião da Comissão Permanente de Economia, Defesa e Direitos do Consumidor. Essa comissão é presidida pelo vereador Fernando Mendes. Muito bem, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqueles que nos assistem pela TV Câmara, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, a todos os presentes aqui. E está aberta a terceira reunião de Economia, Defesa e Direitos dos Consumidores, onde nesta tarde nós iremos tratar de um assunto muito questionável, muito importante, muito necessário, acerca da optometria. E por conta de ser uma ciência que tem como arte dar credenciamento ao grau dos óculos, da visão, e foge um pouco da nossa capacidade de explicar, é que nós convocamos pessoas que são legitimadas, que têm condições, que estudaram para poder nos ajudar a fazer com que eles, através aqui da política, no caso, eles sejam reconhecidos na nossa cidade. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade de consumo, mas essa sociedade também é uma sociedade de muitos privilégios. E a prova disso é a dificuldade que o governo tem de fazer uma reforma, por exemplo. Porque sempre que se vai fazer uma reforma, você vai ter que mexer no privilégio ou nos privilégios de alguns. E a optometria não é diferente. A optometria, eu gostaria, inclusive, nessa tarde, de saber qual é o mal que ela faz para as pessoas, qual é o mal que ela faz para os consumidores, porque eu entendo que só é rejeitado em um lugar, numa cidade, num país ou no município, algo que faz mal. Nossa sociedade hoje quer legalizar maconha, nossa sociedade hoje quer fazer uma série de coisas, e quando se fala de profissionais independentes que cuidam da saúde primária da visão, eles são, como se houvesse um predador social desse grupo, que são os oftalmologistas. E digo mais, muitos de vocês não sabem, mas as barreiras que existem sobre a optometria é decidida em mesinha de bar. Tomando uísque, eles decidem a sorte de vocês. Por isso, como o professor, que daqui a pouco vai nos ajudar aqui a nos ensinar mais acerca das coisas, ele me falou que é uma luta já há mais de 70 anos. Mas é bom que todos saibam que todos os impérios no passado caíram. Todos, começando pelo assírio, o babilônico, o egípcio, Roma, todos eles foram para o chão. E não é possível que um grupo de pessoas estudadas, conscientes, formadas e reconhecidas pelo organismo de educação se curve à vontade de alguns. Antes de existir oftalmologia, ou os oftalmologistas, já existiam quem? Os optometristas. Então, eu morei muitos anos fora do nosso país, e em países, inclusive, que a optometria era totalmente legalizada. Por conta disso que eu fiquei surpreso de ver que tem essas barreiras. Então, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui e já chamar para compor a mesa. Eu quero, inclusive, agradecer a presença dos assessores do vereador J. Silva, o Marcelo Carvalho, a presença do assessor do Gustavo Peta, do vereador Gustavo Peta Arthur Herculano, a presença do Jonathan Nascimento, que é assessor do professor Alberto, do vereador professor Alberto, e do Amauri Santa Rosa, que é assessor do vereador Luiz Henrique Cirilo. Nós estamos num contraponto, porque hoje está tendo um evento na prefeitura, onde muitos vereadores estão lá. Temos aqui, que eu quero chamar para compor a mesa, deixa eu ver aqui, eu estou meio enrolado, hoje eu estou sozinho, o professor José Eduardo de Moura, que vai nos ajudar muito aqui com o seu PowerPoint, nos fazer entender. Vocês podem bater palmas se vocês quiserem. Muito obrigado, professor. O professor me disse, olha, essa é uma guerra muito forte, é uma guerra muito grande. Eu sei disso. Depois eu vou falar para vocês por quê. O doutor Felipe Panassi Menino, que é advogado do CROSP, do Conselho Regional de Óptica e
o doutor João Paulo de Freitas, que é delegado regional, região de Guarulhos. O presidente de honra do Conselho Regional de Optometria, Vilmário Antônio Guitel, não sei se é esse o nome, isso, pode sentar aqui. E o nosso amigo, o Roberto Delfino Júnior, diretor da Elecamp, que sempre nos ajuda. Eu gostaria que você fizesse, Roberto Delfino Júnior, fizesse parte aqui da nossa mesa. E tem um vereador aqui, quem é o vereador? O Rodrigo da Farmadic. Dá um jeito do vereador ficar aqui perto da gente também na mesa, por favor. Ou você fica bem aí? Tá bom. Muito obrigado a presença. Veja bem, nós sabemos que todo ser humano ele tem uma capacidade de inteligência. Todo ser humano ele tem uma forma de compreender. Uns compreendem mais rápido, outros menos rápido. Eu vi algumas reportagens sobre a optometria e as pessoas perguntavam, você quando está com problema na sua visão, você procura quem? Normalmente vem a palavra oftalmologista, aqueles que lembravam. E optometria, muitos não sabiam o que era. Por conta disso, eu quero passar a palavra ao nosso professor para nos explicar acerca das suas considerações iniciais, professor, e o que nós podemos entender melhor sobre a optometria. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde a todos. Já está ligado? Ok. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, autoridades presentes, meus colegas óticos optometristas, profissionais sanitários. Tem algum oftalmologista aqui? Não? Posso começar com a apresentação já? Fique à vontade, se o senhor quiser falar o nome de alguém que está na mesa aqui. Ok. Quero agradecer a presença do nosso ex-presidente Vilmário Antônio Guitel, Dr. Felipe, que está aqui à minha esquerda, mas ele é de direita. Diretor Delfino, Roberto Delfino Júnior, e o delegado regional aqui, o João Paulo de Freitas. Okay? Bom, como o nosso tempo ele é curto, quem que vai poder me assessorar aqui? Aqui está dizendo para reiniciar, é só clicar aqui no slide? Ah, tá. Olha a conspiração. Eu disse, eu lhe avisei. Eu lhe avisei, Bispo Fernando. Quer dizer que a guerra já começou. Já começou. E a guerra hoje, segundo as notícias, ela é virtual, ela é cibernética, né? Já afetaram aqui os nossos computadores também. Só clicar aqui, né, meu querido? Já está no modo de apresentação, né? Isso, perfeito. Ok. Bom, o meu objetivo é... Oi? Pronto. E agora? Aqui? Perfeito. Silêncio. Bom, enquanto isso, eu quero agradecer a presença de todos, tem muitas pessoas chegando ainda, e dizer que após o nosso encontro aqui, a imprensa vai fazer algumas perguntas, procurar algumas pessoas para entrevistar. Se você quiser fazer isso, você vai nos ajudar muito, porque no próximo episódio que nós tivermos, no próximo evento que nós fizermos de optometria, nós gostaríamos da presença de todos vocês, porque a guerra vai começar agora. Só para que vocês tenham uma ideia,
antes que eles comecem ali, no dia 21 de março, eu fiz o projeto de lei para incluir a optometria aqui no ISSQN. 2 dias depois, eu recebi um recado dizendo o seguinte: o coordenador, o presidente regional aqui de Campinas e região, da oftalmologia, quer saber por que você está entrando nisso aí, porque isso aí é anticonstitucional e tal, e tal, e tal. Passado alguns dias, eu tive uma conversa com o nosso presidente, um assunto de vereador, com a nossa presidência da casa, e ele disse: é você que está fazendo o negócio da optometria, não é? Eu falei: é porque tem um presidente aqui da oftalmologia da cidade que quer tomar café comigo, está me chamando. Eu falei: deve ser o espírito da Odebrecht que está baixando nele, deve ser o espírito do Eduardo Cunha que está nele. Cuidado! Essas foram as minhas palavras, ou seja, os privilégios. Nosso país é dividido por donos, se você não sabe. Basta você ir em Goiás para você ver que lá tem um dono, 1 ou 2. Você vai no Maranhão, 1 ou 2. Você vai no Piauí, Belém, até vereador acha que é dono de alguma coisa aqui na cidade. Você vai num bairro: isso aqui é minha região e não sei o quê. Então tem muito disso aqui. Mas na classe médica também é igual, muito igual. Tem gente que acha que é dono de tudo, que eu te proíbo, mas nem tanto. Eu te bloqueio, mas nem tanto. Então está na hora de vocês reagirem. Está na hora de vocês, principalmente os que estão estudando, que vão receber o seu diploma e saber: eu estou estudando para quê? Porque se tem erro na origem, tem erro quem fornece o diploma. Professor, fica à vontade. Ok. Realmente eu liguei para o bispo e parabenizei ele, perguntei se ele sabia onde ele estava se mexendo, né? Porque a gente sabe que existem os privilégios não são de hoje. Basta ler os 3 volumes de Getúlio Vargas, a história do coronelismo, né? As ditaduras. E o que nós vemos é isso aí. Talvez o último reduto da ditadura seja exatamente esse, viu, pastor? Então o senhor vai estar fazendo um serviço excelente aqui ao Brasil, à cidade de Campinas. O meu objetivo é falar sobre o imposto sobre serviço e de qualquer natureza com relação à optometria e o que ele afeta a relação do consumidor. Esse trabalho ele foi extraído da minha monografia, que eu prestei agora como gestor de saúde da USP, em parceria com a Associação Paulista de Medicina. Então nós estávamos lá em 23 médicos e só eu que não era médico, e foi uma dureza para eles entenderem o que eu fazia também, porque eles não entendiam. E aí o nosso objetivo, o objetivo dessa monografia é investigar exatamente isso, os modelos que existem de saúde nos outros países e como que é o brasileiro, comparar isso, se isso afeta a condição sanitária, a condição econômica. Essa pesquisa foi feita através de uma literatura especializada e a justificativa era exatamente essa: diminuir o degrau de desinformação que existe sobre esse tema. Enquanto eu pesquisava, eu me deparei com essa tela da BBC aí, Bispo Fernando. Uma pergunta provocante: você passaria num teste de ignorância? O objetivo desse médico que faz essa pesquisa é identificar e corrigir lacunas do conhecimento. Ele diz: há coisas que nós sabemos que sabemos, há coisas que nós sabemos que não sabemos e outras que acreditamos saber, mas provavelmente não sabemos. E curiosamente, o macaco, ele teve aqui nós estamos com um probleminha técnico, meu slide não está correndo. Ele teve uma capacidade assertiva muito maior que a do ser humano. E qual que é a explicação para isso? A explicação é simples. O homem, como disse bem o bispo Fernando, ele está refém dos seus paradigmas e ele não se atualiza. E o que acaba acontecendo? Acaba ocorrendo que nós temos uma visão de mundo, a visão, por exemplo, que nos coloca da optometria, ela é de 1932. Será que o mundo evoluiu de 1932 para cá?
se eu pegar uma foto do centro de Campinas de 1932 e comparar com a foto de hoje, será que vocês vão saber que estão naquele lugar? É exatamente sobre isso, sobre esses paradigmas, que esse médico questiona. E o teste consiste em perguntas simples. Vou dar um exemplo aqui. Alguém vê essa foto, essa imagem aí no telão, o que vocês acreditam que seja isso? Quem tem mais de 50 anos provavelmente sabe do que se trata. A minha agente sanitária, no ano de 2000, quando foi renovar o alvará, ela chegou e perguntou, você tem lensômetro, você tem lâmpada de fenda, você tem biomicroscópio, enfim. E você tem a espiriteira? Eu disse não. Então eu vou lhe multar. Eu disse não, mas sabe o que acontece? A espiriteira está na lei de 1932. O Brasil evoluiu, hoje existe energia elétrica, tem esse aparelho que você liga na tomada e ao invés de você usar a espiriteira, que era uma chama que você usava para dobrar a haste ou fazer o encaixe da lente, e é um material altamente inflamável, que pegava fogo, muitas empresas foram consumidas pelo fogo. Então, a própria agente sanitária não sabia o que ela estava fiscalizando. Então, o conhecimento, ele é dinâmico, dia a dia a gente aprende mais coisas, né? Note que a nossa lei ela é de 1932, enquanto que a oftalmologia ela data numa especialidade dos anos 60. A metodologia para esse trabalho foi uma análise de domínio público, cruzar essas informações com alguns órgãos como a Organização Mundial de Saúde, o IBGE, e o foco sempre esse, atenção básica de saúde ocular e visual. Mas o que é atenção básica? Quando você tem uma dor de cabeça, uma dor no pé, uma dor de estômago, você vai aonde? Você vai no posto de saúde. Só que isso foi pensado lá em 1978, numa cidade russa chamada Alma-Ata. A proposta é que no ano 2000, 22 anos depois, nós teríamos uma atenção essencial à saúde baseadas nessas práticas que vocês podem ler ali, olha, a um custo compatível com o desenvolvimento de cada país, levando as pessoas o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde. Essa é uma publicação da Organização Mundial de Saúde. E atenção primária ocular, também. Se você tem algum distúrbio de visão, você deve procurar quem? A atenção primária ocular, porque os níveis de atenção estão divididos em 3 níveis. E essa APO ela foi proposta em 2003 por Riad. Então, o que ocorre? Se você embarcar aqui num avião ou num navio e desembarcar em qualquer outro país, e chegando lá você encontra a sua visão diferente daquela que você embarcou, você procura quem? A maioria dos brasileiros vão dizer, eu procuro um oftalmologista. Nesses países, como o próprio bispo disse, que morou fora, você não vai conseguir passar por um oftalmologista. Por quê? Porque ele vai estar numa atenção secundária ou terciária. Quando a gente pesquisa os dados da saúde ocular no Brasil, a Associação Brasileira de Oftalmologia diz que 8 em cada 10 crianças nunca fizeram um exame de vista. Mas espera aí, essas 2 que fizeram, foi o professor que triou essa criança. É o professor que diz, olha, essa criança vai ter glaucoma, essa vai ter diabetes, essa vai ter hipertensão, essa vai ter um tumor, essa tem miopia, essa tem dislexia, essa tem ambliopia. Como é que o professor sabe tudo isso? Professor no ensino básico, nenhum demérito ao professor. Então, quando dizem que o optometrista não pode fazer, quem é que está fazendo essa triagem? É o professor do ensino básico. Tem um relatório do Rio Grande do Sul, do Ministério da Transparência, que diz que o tempo de espera da fila, veja, não é uma denúncia, não é uma reportagem, é o próprio Ministério da Transparência investigando o sistema, 431 dias. Alta demanda reprimida, expressivo montante de ações judiciais para essas especialidades médicas. Retina, catarata, retinopatia. E aí, o que é que acaba acontecendo? São doenças de muita importância, doenças que não pode esperar. Um glaucoma agudo tem que ser na hora, senão você perde a visão. Não dá para esperar 400 dias. Continuando nos dados da saúde ocular, a gente tem aqui um ofício que aponta que essa especialidade oftalmológica, ela é de pouco sensível ao nível de atenção básica. E aí,
o que que acontece? A gente se pergunta, será que não está havendo aí um endereçamento equivocado do ofício? Como é que o ofício de uma atenção básica vai requisitar uma cobrança da atenção especializada? Esse é o problema que nós temos com relação a... Ok, tranquilo. Com relação à cultura que essa lei criou, não é? Então, você tem aqui, nós paramos aqui, exatamente aqui no ofício. Vamos ver aqui. Então, esse ofício, na verdade, ele deveria ser referenciado para atenção secundária ou terciária, mas se cobra da atenção primária. Vocês percebem o retrabalho que tem o governo aí? Ele está incriminando um poder por causa de uma cultura equivocada de mais de 70 anos. A lei de julho de 2013, ela deixa muito claro a quem cabe a prescrição de óculos, né, de órteses e próteses. Os níveis de atenção de saúde, você tem o nível primário, secundário e terciário. Agora, alguém já foi num posto de saúde procurar um médico oftalmologista? Você não vai encontrar. Por que que você não vai encontrar? Porque ele não é da atenção primária. Qual que é a atenção dele? Secundária e terciária. E aqui tem um trabalho de 2007, onde o autor faz uma pesquisa para relacionar doença à prescrição de óculos. E o que que a gente nota aqui? Olha, a gente nota que ambliopia e anisometropia estão os índices mais altos. Mas quem disse que ambliopia e anisometropia é doença? Né? São reversíveis. Se você interferir muito cedo, você não vai ter um amblíope, você não vai ter a anisometropia. E você não vai ter aí... Você vai ter o que exatamente? Olha lá, ó, um índice quase de 1%, 1,5% de patologias, bispo. Então, o que que se fala é um pouco enganoso por causa da cultura. Ora, se elas são reversíveis. Quando a gente vai lá no Conselho Internacional de Oftalmologia de 2012, a gente vê o Brasil, olha o número de população, o índice de oftalmologistas, e o Brasil dá até gosto, né? Porque, olha lá, você tem as setinhas verdes aqui, o Brasil está muito melhor do que os Estados Unidos ou do que o Reino Unido, pelo número de profissionais. Mas quando você observa essa penúltima coluna, a maioria dos médicos estão fazendo o quê? Estão fazendo cirurgia. Quando você vai numa ótica, bispo, e pede para ver as receitas, você não vai encontrar a maioria de oftalmologistas. São médicos que não têm a especialidade de oftalmologia. Essa aqui é uma grande realidade. Então, o que que nós temos aqui quando nós vamos para um gráfico, quando a gente compara o índice de oftalmologista por optometrista, que é a força de trabalho, que não é só a visão, o ponto de vista médico, mas é o ponto de vista sanitário da força de trabalho de um país que tem um enfermeiro, tem um fisioterapeuta, tem o dentista, tem N profissionais, são mais de 13. Você tem ali, ó, um número de optometristas, no caso aqui dos Estados Unidos, de 40 mil para 18 mil oftalmologistas. Essa estatística é do Dr. Vilmar, ele vai falar o número de optometristas no Brasil. E quando a gente observa aqui, o índice de oftalmologistas por optometrista na Nova Zelândia e Austrália chega a 4,9, ou seja, para cada um oftalmologista eu tenho 4,9 optometristas. Isso nos obriga a fazer um cálculo interessante se a gente faz a coluna 2 vezes a coluna 3. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, se nós fizermos este número de médicos vezes este número de optometristas da Inglaterra, nós teríamos que ter 54 mil optometristas para dar conta da demanda de saúde. Se nós usamos um número mais modesto, que é do IBGE, porque eles não entram num acordo, né? Eles dizem que tem 14 mil e o IBGE diz que tem 9 mil, nós teríamos que ter aqui 34 mil optometristas para dar conta da demanda, para fazer os encaminhamentos necessários. Se nós usarmos o índice do Canadá, nós teríamos que ter 71 mil optometristas no Brasil aos dias de hoje. E segundo dados aqui do IBGE, também do Canadá, 45 mil. Parece muito, mas nós temos 71 mil dentistas. Aliás, 219 mil dentistas.
Se nós formos lá para o custo de formação, o custo de formação anual do optometrista é R$ 25.000 vezes 5, daria R$ 125.000. Se nós fizermos o custo do oftalmologista, 3 vezes mais, vezes 9 anos, porque ele estuda mais, nós vamos ter aí 3.375.000 o custo de um curso da formação de um oftalmologista. Bom, e daí, o que você quer dizer com isto? Nós estamos com um probleminha aqui que ele dá uma travadinha, viu? E aí ele pensa um pouquinho, né? Mas a gente chega lá, vamos tranquilo. E aí, quando você faz esse tipo de comparação, você pode pegar o meu computador aí, Felipe, por favor. A gente nota que se nós não conseguirmos projetar... Deixa eu colocar aqui. Enquanto o professor se organiza ali, eu quero agradecer às pessoas que estão chegando agora e dizer também que nós temos hoje um horário nós temos mais 30 minutos de transmissão e eu estou vendo que existe, segundo o professor está falando, existe a vaidade até na hora de fazer as estatísticas no que diz respeito a essa questão de optometria. E também, professor, depois que o senhor fizer suas considerações, me indicar para quem eu passo a palavra, porque nós temos pouco tempo. Você já está pronto aí? Já estamos aqui. Então, essa estatística, esses números equivocados, nós não temos dados de estatística no Brasil. O Brasil é um país sem memória, porque nós não anotamos. Nós não temos a capacidade, nós não fomos educados a fazer registro. Doutor Felipe, se quiser falar um pouquinho enquanto isso. Seria importante. Santíssimo senhor vereador, é um enorme prazer estar aqui hoje. Cumprimentos demais compareceram e fizeram parte dessa discussão que eu acho que é imprescindível para a gente avançar no atendimento da saúde visual da população. A mim ficou incumbido traçar algumas relações entre os optometristas e o consumidor. Eu acho que a primeira pergunta que deve ser esclarecida diz respeito a quem é o consumidor, né, atualmente. O nosso Código de Defesa de Consumidor, ele determina que consumidor é aquela pessoa física ou jurídica que é o recebedor, né, ou destinatário final de determinado produto ou serviço. A grande dificuldade que a gente tem é que nas relações modernas, a delimitação do Código de Defesa do Consumidor muitas vezes não é suficiente, porque numa mesma relação jurídica, a relação optometrista-consumidor também surge outra relação, que é a relação paciente. Dessa relação optometrista-paciente, surgem outras consequências jurídicas, como dever de sigilo, dever de informação adequada, dever de simplificação da linguagem, quando houver o tratamento de uma pessoa que eventualmente não consiga entender, né, as dificuldades técnicas da linguagem optométrica. Então, uma série de outros deveres jurídicos surgem. A gente também pode citar o exemplo no caso da saúde pública, a relação paciente-contribuinte, usuário do serviço público, podem ser regidas também pela legislação consumerista, principalmente se a gente for analisar essa questão sobre a ótica da concessionária do serviço público, que presta um serviço para uma pessoa física enquanto destinatário final. Então, a abrangência do Código de Defesa do Consumidor na atualidade ela é muito grande. E ela impõe uma série de desafios na relação do optometrista com o paciente. Acho até mais interessante falar paciente do que consumidor, porque mais do que uma simples prestação de serviço, a gente tem um profissional da área da saúde e que causa um impacto muito grande no atendimento da população e na prevenção de doenças. Obrigado, doutor Felipe. Bom,
Continuando aqui, então, olha só, isso é de interesse do consumidor? Claro que é, porque isso vai nos afetar de alguma forma. Alguém vai ter que pagar o custo dessa formação. Agora, quando a gente compara a grade curricular, apesar do oftalmologista estudar 9 anos, nós temos ali ó, a coluna 1, o oftalmologista estuda, o médico estuda 60 horas aula dessa matéria específica. O optometrista estuda 3.165 horas aula numa determinada universidade e na outra 2.740 horas. Oficialmente, então, o optometrista estudaria 52 vezes mais sobre essa matéria específica. E o fato de uma ser mais cara que a outra não significa que ela é melhor que a outra. Tem que ver o custo efetivo. Quem que é mais efetivo nisso? E existem estudos. Tem um programa que surgiu chamado Programa 2020, do qual a Organização Mundial de Saúde e o Instituto de Prevenção à Cegueira Mundial fez com vários parceiros do mundo, Bispo Fernando. E o Brasil, lamentavelmente, ficou de fora. Se houver tempo, eu digo o porquê para vocês. Existem recursos do Banco Mundial, existem recursos de outros, digamos assim, me ajuda aí, entidades que querem ajudar outros países a se desenvolver, mas por política pública esses recursos não chegam aqui. E aí, o início desse programa, essas entidades se reuniram e disseram, olha, vamos fazer um pente fino sobre o ponto de vista médico, doenças sanitárias. Doenças parasitárias, aí entrou a catarata, entrou o glaucoma. O problema é que as estatísticas durante o programa se percebeu que tinha um número de pessoas que não enxergava bem. E aí é que a optometria, apesar de estar consolidada há mais de 70 anos em vários países, ela ganha o olhar do gestor público. Por quê? O surdo não sabe que é surdo, né? Normalmente você grita com fulano, fala assim, viu, Mário? Ele fala, não, grita comigo que eu não sou surdo. Não é assim? O surdo não percebe. Quem tem um problema de vista também não percebe que tem um problema de visão. Então, o problema está latente. Para ser manifesto, ele precisa de técnica optométrica que não tem nada a ver com a formação do oftalmologista. Esses problemas são reversíveis. O custo da ambliopia, ele chega a essas cifras aí, olha, para 1.000 crianças. Então, o vício refrativo, a miopia, o astigmatismo, ele não fazia parte da política dos governos, por quê? Porque ele estava latente, o governo não sabia. Quando ele faz o multirão e começa a tirar essas pessoas, ele fala, nossa, eu não sabia que tinha uma série de pessoas que não enxergava, que não tinha acesso ao trabalho, que não tinha qualidade de vida em função disso. E aí, entre as principais causas, aquilo que o bispo se revelou, eu acho que ele é optometrista, viu? Porque o vídeo dele, ele fala melhor do que muito optometrista, né? Exatamente isso, o senhor fez uma pesquisa interessante e fica aí o recado para todos nós, né? Entender melhor a nossa seara. A fila registra que 43% são distúrbios refrativos. A catarata chegou a 33%, o glaucoma... E se estima que 19 milhões, isso é de 2014, de pessoas sejam deficientes visuais. É uma estatística muito triste porque são problemas reversíveis e não dependem de muitos recursos. Isso afeta o consumidor? Claro que afeta. O tempo de espera na Inglaterra, que tem 3 ponto alguma coisa optometrista por causa do oftalmologista, é 0. Você chega e é atendido. Na Alemanha, o Dr. Felipe teve lá, se graduou por lá, também 0. Na França, que tem um modelo muito parecido com o nosso, o tempo de espera foi de 3 meses a 12 meses. Com relação à proteção profissional, o optometrista hoje, para quem não sabe, ele não tem proteção nenhuma. E o optometrista é um consumidor, né? Ou o optometrista não é um consumidor? Ele também consome. E aí, como é que ele trabalha? Ele trabalha sem um registro, ele às vezes é contratado e se descontrata o serviço no meio do trajeto, e isso cria uma série de problemas. E, então, a partir do momento que você tem a inserção do optometrista dentro do sistema da cidade, dentro dos impostos, você pode fiscalizá-lo melhor, porque você tem nome e endereço dele.
Isso é bom para o consumidor? Claro que é, porque aí você sabe quem é aquele sujeito, ele passa a ter uma responsabilidade civil. E o CROSP, ele tem um certificado de regularidade técnica que diz o nível do profissional, se esse profissional é técnico, se ele é bacharel, e se ele pratica algum tipo de educação continuada. Essa presença de vocês aqui deve estar valendo para o CROSP como educação continuada. E evita o descaminho. Há um estudo da Abiótica que tem muita pirataria no setor. Por quê? Porque você não conhece quem é quem, você não sabe onde estão essas pessoas. Outra coisa importante, eu desafio o bispo aqui e os nobres vereadores presentes, os assessores, a ir num posto de saúde, aqui de um bairro, e fazer um levantamento do gargalo. Olha, quantas pessoas estiveram aqui durante 10 dias? 80% das pessoas que vão lá com distúrbios dessa região aqui não precisariam estar naquela fila se tivesse um optometrista naquele posto de saúde. Isso não é uma estatística minha, isso é uma estatística da Organização Mundial de Saúde. E tem uma bibliografia aqui, eu posso deixar com os senhores, que fala sobre esses aspectos. Olha lá, estudo da qualidade do cuidado do relacionamento com glaucoma, estudo sobre a qualidade do relacionamento com catarata, estudo de qualidade com relacionamento ao diabetes e estudo de qualidade de aspectos diversos de cuidados da optometria. São bibliografias científicas, não sou eu que estou dizendo, isso está na literatura para qualquer um ver. Aqui alguns casos do meu banco de dados de uma cirurgia que se prometia ser milagrosa e essa pessoa chegou lá enxergando praticamente 20/50, ela não consegue renovar sua carteira de habilitação. E aí a gente coloca uma lente de contato, ela vai para uma visão 20/25. A cirurgia era proposta exatamente para que ela não usasse óculos, mas a garantia de não usar óculos não é a garantia de que ela vai enxergar. Os multirões de cirurgia. Olha o que diz a literatura aqui, os jornais e revistas sobre os multirões de cirurgia. E aí aparecem esses casos, olha, de atrogenia que vocês estão vendo aí. Então, a oftalmologia já tem muito problema para cuidar da seara dela, que é a especialidade médica. E a ideia da optometria é ser parceira. Nos países onde a optometria atua em parceria com a oftalmologia, todo mundo saiu ganhando. Aqui mais notícias sobre os multirões de catarata e algumas fotos. O optometrista ele tem condição de identificar ali, Bispo Fernando, uma hipertensão, como se vê naqueles slides, ou uma triquíase. Ele tem como identificar um corpo estranho, ele tem como identificar uma sinéquia. Referente à ótica e o consumidor, o que nós temos de notícia aqui? Inúmeros de processos judiciais nessa área que mostra o seguinte, olha, o número de processos cíveis na área médica tem aumentado muito nos últimos 10 anos. No caso da oftalmologia, as causas da lide foi a insatisfação com prescrição de óculos. Por quê? Porque o oftalmologista não foi talhado para prescrever óculos. Ele é obrigado a aprender a fazer isso, porque ele chega no consultório, daquelas 10 pessoas que estão ali, 8 precisam de óculos. Ele foi formado como médico especialista em cirurgia. Essa que é a verdade. Considerando que a maior parte dos atendimentos diários consiste nas queixas refrativas, a recomendação do advogado é que se aprenda a fazer melhor esse trabalho. E aqui nós temos algum caso que não é só a optometria que precisa de uma mão do gestor municipal. A ótica também não está na mão do profissional ótico. Nós temos alguns casos aqui, como se vê naquele slide, de um óculos mal adaptado, que a pessoa precisa olhar por cima do óculos, não se adapta, acha que o problema está na receita e não está na receita porque o óculos foi mal construído. Também tem esse detalhe. Este caso aqui, por exemplo, o óculos fazendo feridas, olha. Este caso aqui, um multifocal com altura que não tem cabimento. Então, isto é muito frequente. Esse caso, você vê uma postura de cabeça em função de um óculos que foi mal prescrito. Por quê? Se não há uma fiscalização, todo mundo pode tudo. E esse aqui é o problema. Por isso que eu acho que o consumidor sai ganhando quando o bispo faz essa proposta. A gestão pública pede optometria, porque o Papa consulta com o optometrista.
A NASA tem optometrista para fazer o exame dos astronautas, inclusive testar as lentes lá no espaço, né? Lá ou aqui? O espaço não tem em cima e embaixo, né? A FIFA e a UEFA, os árbitros e os atletas fazem uso da optometria. A Olimpíada do Rio de Janeiro, o país que ganhou mais medalha foi os Estados Unidos. Quem é que estava no grupo? Estava lá um optometrista. Portugal, que teve muita resistência, traz essa notícia aqui. Olha lá, ó, centro de saúde vão ter optometrista na primeira linha de saúde visual. Essa notícia é desse mês aqui, viu? E é uma das profissões mais bem pagas do mundo, não é à toa. E é a profissão que mais cresce em função da demanda tecnológica. Se antes eu precisava do braço para cortar lenha, para ajudar a família, hoje eu preciso da visão para fazer um aplicativo. Então, o mundo é cada vez mais visual. Por isso que é a profissão que mais cresce. Só para terminar, então, meu muito obrigado. Eu tenho uma luta pessoal, porque esse é o meu pai, e ele ficou praticamente cego aos 45, 50 anos, vítima de um glaucoma. E morreu agora, o ano passado, sem enxergar. Ele chegava para mim e falava assim, meu filho, você resolve o problema de tanta gente, o meu você não consegue resolver. E aquilo me doía. E é por causa desse tipo de política. Por isso eu quero agradecer a oportunidade, em nome da diretoria do CROSP, agradecê-lo pela coragem, e estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, professor. Nós temos ainda uns 12 minutos, 14 minutos com a TV, vai ter uma outra comissão aqui nesse local, mas eu tenho estudado sobre a optometria, assim, no que diz respeito à informação, e a gente vê umas exigências assim fora do contexto. Por exemplo, você já imaginou, eu vi um professor falando, eu não lembro de quando foi, se foi 2012 ou 2013, ele dando uma entrevista acerca da optometria, acerca dessa situação. Você imagina uma loja de sapato. As lojas de sapatos, por exemplo. Se tivesse que exigir que o ortopedista estivesse lá. Porque quando você vai comprar um sapato, você vai comprar um tênis, existe uma regra. Você não pode comprar só porque ele é bonito. Você não pode comprar só porque você achou o preço bom. Tem muitas colunas estragadas por aí porque a pessoa compra o sapato inadequado e ninguém exige um ortopedista numa loja de calçados. Se você, por exemplo, vê aqui em Campinas, nós temos 6 mil estabelecimentos que manipulam alimentos. 90% deles não tem um nutricionista lá para dar direção de saúde. Então, as exigências que é feita por esse grupo de oftalmologistas, que tem o seu trabalho, que tem que ser reconhecido, mas reconhecido no que diz respeito à saúde, não às coisas primárias. Já imaginou você comprar um carro numa concessionária, o pneu furar e eu não poder ir no borracheiro, eu tenho que ir lá no local onde eu comprei o carro? Então, é falta de inteligência. Então, essas exigências, essas condições relacionadas nessa questão de optometria e oftalmologia, a gente não vê só privilégio, a gente vê muito atraso nas coisas. Por quê? São grupos organizados que, como disse no início, tomando um uísque, ele decide a sorte de vocês. Essa que é a grande verdade. Por isso que eles vieram falar aqui, já vieram falar com o prefeito. E eu digo mais. Eu não duvido que a ausência de alguns vereadores que deveriam estar aqui hoje não foi por conta de alguma conversinha de pé de ouvido. Mas isso aí eu resolvo na tribuna daqui às 18 horas. Porque essa é a realidade. Se é guerra, é guerra. Vocês, é o que eu estava falando para o doutor, já imaginou eu ter que fazer um evento e dizer assim, ó, eu estou convidando aqui advogados para dar consultoria jurídica, para dar uma orientação jurídica, um nutricionista para falar de saúde, e estou chamando aqui um grupo também, mas ó, são bandidos, eles vão cuidar da sua visão, vão ver aí o grau do seu óculos, mas são pessoas que não deveriam estar aqui, mas é necessário que eles estejam. É mais ou menos isso aí. Então, o que os oftalmologistas fazem com os optometristas é um tipo de escravidão, e o senhor colocou bem, é a última linha da ditadura. Tipo, eu te proíbo, mas nem tanto, porque eu vou te mandar serviço.
Então, coloca medo nas pessoas, muitos optometristas não querem muito aparecer, porque senão pode perder o trabalho. Essa aqui é a realidade, ou seja, é uma escravidão. Agora, eu não entendo que um grupo tão grande, no Brasil inteiro, estudado, diplomado, que se sacrificam e que faz o bem à sociedade, não consegue se unir de uma maneira definida e resolver esse problema. Porque a gente sabe, tem um ditado que diz que em briga de elefante só quem perde é a grama. Só ela que se arrebenta. Essa grama hoje é o povo, o de menor renda. Nós fizemos um evento, para que você entenda, nós fizemos um evento na semana retrasada no Parque Osiel e Monte Cristo. Nós reunimos numa escola 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Só que nós levamos o optometrista para lá. Inclusive, tem optometristas aqui presentes que estavam lá. Eles atenderam uma média de 400 pessoas em 3 horas, medindo e tal, e terminou o evento porque eles cansaram. Porque são pessoas de baixa renda que não têm condição de ir num determinado local e pagar uma consulta. Eu mesmo passei por isso. Eu fui visitar Belo Horizonte, num tempo que eu trabalhei lá, por volta de 2011, e eu resolvi fazer um óculos de grau. Então, eu vi lá, eu tinha que ir numa clínica, eu fui na clínica, R$280, se não me falha a memória, que eu tive que pagar. Quem fez a medição não foi o oftalmologista, ele assinou o papel, a receita. Mas quem fez a medição foi uma moça, eu acho que ela era optometrista ou então atendente do balcão. Ela estava vestida de branco. E ela que fez. Então, o que eu entendo é o seguinte, ela aprendeu a mexer no aparelho e ele assinou a receita como se tivesse feito a consulta. Então, é contra esse tipo de absurdo. E encaminhou o bispo para alguma ótica, não? Não, porque eu fui primeiro foi a ótica que me encaminhou para ele. Foi o contrário. Então, esse tipo de absurdo que tem que ser vencido. Porque é o seguinte, por isso que o pessoal do Sem Terra, o pessoal que gosta de bagunça, resolve certas coisas, porque eles vão na gritaria. E vocês são mais polidos, são mais educados, e o tempo vai passando. Esse é o grande problema, mas tem hora que tem que arregaçar as mangas, porque só o vereador sozinho, ou só os vereadores sozinhos não conseguem, porque passar na votação da Câmara essa inclusão de vocês não é difícil. O problema é a pressão depois, porque reconhecer é uma coisa e pôr em atividade já é outra, porque aí vem cada juiz faz um tipo de... ele se interpreta da maneira dele. Um diz pode, outro diz não pode. Um diz é procedente, outro diz é improcedente. Ou seja, eles nunca chegam num acordo. Mas uma coisa é certa desses juízes. Todos eles precisam de optometrista. É verdade ou não é? Então, nós temos mais 10 minutos que eu passo a palavra para quem? Eu só queria devolver a palavra para o Felipe. Então, ele está na sequência, né, Felipe? Que aqui nós temos que entregar daqui a 8 minutos. É isso mesmo. Bom, vou falar rapidamente apenas em relação às condutas que o Conselho acha que aplica, na verdade, né, e que são absolutamente necessárias para defender o consumidor. E 3 deveres são impostos ao optometrista para a gente poder ter essa proteção do consumidor paciente. A primeira delas, como eu já comentei, é o dever de informação, que decorre, na verdade, nada mais do que da boa-fé. Que é um dos pilares, né, do bom relacionamento entre as pessoas. O optometrista tem que informar o seu campo de atuação, abrangência, valores, método de consulta, porque a falta disso, inclusive, pode ser considerado crime pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a falta de informação básica ao consumidor é um ilícito penal. Existe uma outra proibição que o Conselho repudia de forma muito, muito veemente, que é a questão da retenção de receitas, que acaba implicando em venda casada. Tem alguns lugares, né, isso é muito comum na oftalmologia, que o paciente vai em uma determinada consulta e, na sequência, já é encaminhado pela porta lateral à ótica. Mas ao paciente não é dada o direito de escolha.
pega a receita lá dentro, né? O direito de escolha é um dos direitos mais básicos da nossa democracia e do consumidor. Escolher onde eu quero comprar, como eu quero comprar e quanto eu quero pagar é um direito básico do consumidor que deve ser respeitado, e o Conselho fica muito atento a isso, recebe denúncias, encaminha para os órgãos oficiais, justamente para evitar esse tipo de prática de venda casada, que também é considerado ilícito penal, proibido pela Lei 8.137, que regulamenta os crimes contra a ordem do consumidor. É basicamente isso. Eu acho que a venda casada, o que a gente precisa sempre ter em mente é o seguinte: para se evitar a venda casada, deve-se dar ao consumidor o direito de escolha. A partir do momento que o consumidor tem escolha e não é imposta uma solução para ele na aquisição de um segundo produto ou de um segundo serviço, a aquisição de um anterior, o consumidor está garantido na sua plenitude, e daí a gente tem uma optometria não apenas benéfica à população no sentido de defender os interesses da saúde, mas também lícita, que não está ferindo direitos do consumidor, não está infringindo normas do PROCON, e isso que eu acho que deve nos diferenciar em relação às práticas muitas vezes incorretas de oftalmologistas. É isso, eu agradeço, presidente. Parabéns. O nosso tempo ele praticamente esgotou, são 16 horas e 6 minutos, a gente tem que entregar 16h10. Mas eu queria, inclusive, aqui pela presença de vocês, deixar na pessoa do professor, para que a gente possa marcar uma outra data, num local maior, por exemplo, no plenário da Câmara. Nós podemos ver isso, trazer mais pessoas, ter um tempo tipo das 14h até as 18h. A gente faz um café também, um coffee break, alguma coisa desse tipo, para ir ajudando, porque eu vejo que essa causa ela é nobre. Essa causa é uma causa real. Nós hoje temos consciência de que o que poderia ser um ajudar o outro, na prática é tudo diferente. A compreensão que se tem quando se ouve falar sobre as funções, porque existe um conselho que ele designa e define, não existe um conselho que define as funções, e deixa bem claro que há uma grande diferença entre a função do optometrista e a função do oftalmologista. Mas o que tem, na verdade, são interesses, são privilégios. O que existe, na verdade, são pessoas que estão muito, muito definidas no tipo de política que nós estamos vendo aí. Ou seja, apareceu um vereador falando de optometria, liga para o presidente da Câmara, liga para o líder de governo, liga para o prefeito, liga para o procurador. Inclusive, para que vocês entendam, a coisa é tão nojenta que o projeto de lei que eu fiz, ele foi para a mão do procurador sem passar pela comissão de legalidade. Você acredita nisso? O procurador estava com ele na mão, sem a comissão de legalidade, que é a primeira comissão que recebe um projeto, ele já estava lá. Eu fiquei muito indignado e por isso eu fui para a tribuna e falei algumas coisas. Por quê? Primeiro que eu não fui eleito por oftalmologista, eu não fui eleito por optometristas, eu não fui eleito por jornalistas, eu não fui eleito, eu sei quem me elegeu. Então eu sou independente, eu faço parte da base do governo, mas eu sou independente para ações como essa. Você podia começar mudando o sobrenome para Fernando Ouro. Então eu queria agradecer a presença de todos e dizer que estamos à disposição. Estou estudando acerca da optometria, não conheço bem acerca da optometria, eu estou me interessando por isso, só sei que existe uma grande necessidade na nossa sociedade. Pessoal, no final lá tem uma folha de sulfite para eles assinarem o manifesto. Ah, tá certo. Na saída tem uma folha de sulfite como se fosse um manifesto, se vocês quiserem assinar lá para deixar a presença de vocês, porque isso fortalece muito a nossa busca. E eu acredito, para encerrar mesmo, que o nosso executivo, o prefeito Jonas Donizete, ele é sensível a essas causas e não vejo dificuldade dele compreender e entender acerca da nossa necessidade. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.
TV Câmara Campinas.